paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham da Igreja Apostólica Casa da Cura e aqueles que nos visitam através do YouTube, através do Facebook. Sejam muito bem-vindos a uma nova série. Vamos falar sobre amartiologia, que é sobre o estudo sobre o pecado. Amém? Amém? Ao Senhor, Diácono Nelson, mais uma vez, pastor Ricardo, companheiro de minha vida nessa caminhada de estudo da conexão, estudo bíblico, conexão bíblica, em nome de Jesus. Eu agradecer também ao pastor Ricardo, estar aqui mais uma vez juntos, ministrando essa conexão bíblica, com o pastor Ricardo hoje dando início ao tema pecado, popularmente falando. Eu quero saudar os amados que já estão conosco, nos acompanhando nessa transmissão. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, os amigos, amados irmãos e irmãs que estão conosco. Sejam muito bem-vindos e sejam ligadinhos desde o início dessa transmissão. Você que já está conosco, esteja desde já dando o seu like, seu joinha e esteja conosco até o final. Vocês vão se surpreender que Deus vai falar através de nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dar início, como de costume, à oração. Amém. Pedindo que você que está nos acompanhando, feche seus olhos, Amém. E baixe suas cabeças, em nome de Jesus. Amém? Senhor querido, amado Deus, queremos te agradecer por, primeiramente, mais esse dia, nos deu, obrigado por essa noite estarmos aqui, meu Deus, essa incumbência, responsabilidade de estar, meu Deus, ensinando a tua palavra. Obrigado por essa oportunidade, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos delitos que cometemos, pedimos que o teu precioso sangue, o teu Filho Jesus nos purifique, para que estejamos divinamente dignos de estar na tua presença nesse momento e poder ministrar a tua santa palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo em que nós habita e, meu Deus, abra nosso entendimento, que não sejamos nós, o pastor Ricardo, eu, o Diácono Nelson, que estejamos aqui, mas teu Espírito esteja agindo através das nossas vidas, ó Pai. Todos que estão nos acompanhando, Pai, que o Senhor abra o entendimento de cada um nesse momento, para estejamos, como diz o tema desse programa, Conexão Bíblica, estejamos nessa mesma conexão, Pai, para que juntos aprendemos através do teu Santo Espírito. E já nós queremos te agradecer por tudo que há de ocorrer durante esse período, Pai, já, meu Deus, ser ministrado a tua palavra. Agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Amém. Agradecendo também, primeiramente a Deus, como você falou, e agradecer, o presidente Fabiano, que proporcionou, juntamente com o levita Samuel, que sempre está aí junto com a gente, sempre aí proporcionando esse momento, Amém. Amém. Esses amados, do departamento de mídia. Exatamente. Samuel que está aqui atrás das câmeras, conduzindo, todo equipamento, que nós não fazemos nada disso sozinhos. Não. Tem toda a equipe. É um corpo. É um corpo, É parte do corpo de Cristo. Exatamente. O presidente Fabiano, que é responsável. Amém. Eles mandaram um abraço aí, que está vindo na técnica. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre a palavra pecado. No grego, a amartiologia, que é estudo do pecado, ou a doutrina do pecado. E nós vamos entrar por alguns segmentos. Nós vamos primeiro falar sobre a origem do pecado. Segundo, nós vamos falar as consequências e o resultado do pecado, certo? E terceiro, um Deus é um Deus amoroso, é um Deus que permitiu essa situação, começar no mundo espiritual, depois no mundo físico. Deus e sua solução para o pecado. Mas eu quero declarar o seguinte: o que significa na palavra grega amartia? Então, seria, até trouxe aqui um dicionário, que é o dicionário bíblico, da Almeida. Então, primeiramente, amartia significa o quê? Transgressão. Transgressão é quando a pessoa ultrapassa o limite daquilo que, no caso aqui, Deus estipulou. Então, a palavra amartia significa transgressão, ou errar o alvo, que nós temos esse melhor entendimento. Deus proporcionou um ambiente e
aquelas pessoas que estavam lá, um casal, ele mudaram o ambiente, porque eles erraram o alvo, não obedeceram. E depois, se a gente for separar, né, amartia, quer dizer, a palavra diz que é pecado, errar o alvo, e logia significa o estudo ou a doutrina que nós vamos falar. Então, no Antigo Testamento, nós temos aqui o pecado, diz aqui no dicionário, falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. Então aqui ele dá várias passagens, né, na Bíblia, começar tanto no Velho como no Novo Testamento, né, as consequências, não, o pecado, né, no caso Salmo 51, Uma origem, né, e nós vamos dar continuidade. Aí eu vou colocar algumas referências que aqui tem, nós vamos colocar, né. Então, no primeiro momento, né, enquanto não existia a lei, né, mas havia uma direção de Deus, né. Então, no Jardim do Éden, Deus estipulou para que Adão e depois Eva, eles cuidassem, né, do ambiente que estava lá. Eles não precisaram cavar poço para achar água, eles não precisaram semear nenhum tipo de planta, eles não precisaram, vamos dizer assim, cuidar do crescimento dessas plantas até o momento, né, que saiu, né, raiz, o caule, enfim, os ramos, os frutos, não precisou. Foi tudo pronto para eles, né? Estava naquela situação que estava tudo de acordo com o figurino de Deus. Como nós falamos, tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho, né? Então nós vemos que todas as coisas ali foram colocadas para que primeiro Adão, né, cuidasse, mantivesse e, né, e desse o nome de cada, né, fruto, árvore, enfim, animais, etc. Só tinha a responsabilidade de administrar, né, tudo aquilo. Né? Exatamente. Eu já havia criado. Ele era, como a gente diz no interior, que tem sítio, fazenda, era um administrador da fazenda. Sim. Então era o administrador do Jardim do Éden. E nós vemos que esse período até, né, Moisés foi um período que não houve, né, assim, a lei não tinha sido instituída, né? Então nós vamos dizer, no Antigo Testamento, o pecado é visto primeiramente, tirando essa fase de Adão até Moisés, vamos dizer assim, é a transgressão daquilo que Deus passava para cada um. Por exemplo, quando chegou em Noé, Deus passou algumas instruções para ele. Noé foi o quê? O maior pregador durante 100 anos para fazer uma arca para dizer que haveria um final naquele ambiente. E aí no Novo Testamento nós temos o quê? É um mal impregnado, né, na própria natureza pecaminosa do homem. Nós vemos que a própria Bíblia diz, né, que o que mantém um homem cativo, e aonde a gente encontra aquele que no Novo Testamento arrancou e tirou do cativeiro, que é Jesus Cristo. Amém. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo declara que o pecado nasce, né, do próprio coração humano no Novo Testamento. Então, se você quiser abrir no livro de Marcos, capítulo 7, do 21 a 23, nós vamos ter algumas declarações, né? Eu posso, como Marcos. Até a própria palavra de Deus diz, né, maldoso e perverso é o coração do homem. Jeremias. Jeremias, né? Quem o conhecerá, né? Estou aqui até no livro de Jeremias, que seria... Como o senhor citou, né? Os amados que estamos acompanhando, diz, o pecado começa aqui, no coração do homem, né? Então o profeta Jeremias citou muito bem essa passagem. Exatamente. Nós vamos lá ler em Marcos, né? Que o senhor citou? Capítulo 7.
partir do versículo 21. 21. Isso. Vamos lá. Os amados nos acompanham, por gentileza. Vamos dar início à leitura. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então você vê, pastor Ricardo, aquilo que eu falei anteriormente sobre Jeremias, né? Se confirmando. Né? Exatamente. Então, aí o próprio apóstolo Paulo, né, o apóstolo que se chama abortivo, né, o apóstolo que não andou com Jesus, mas se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, né, ele diz lá em Romanos capítulo 5, você pode abrir, e já ele coloca o pecado como algo que vem através, né, que ele de Romanos fala muito de corpo, etc., vem de uma forma genética, né, que o pecado, nós herdamos, né, da nossa genealogia de Adão. No capítulo 5, versículo 12 a 19, a gente tem essa informação. Essa referência. Vamos lá. Romanos 5, viu, amados? Capítulo 5, né? Romanos 5, do 12 ao 19. Vamos lá. Aqui o tema diz o seguinte, né, pastor? Só não lembrei. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Amém. O versículo 12 diz o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É aquilo que o senhor falou referente à herança, né? Nós herdamos, né? Pecado, né? Exatamente. E aqui continuando, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Exatamente. E aí, fazendo a colocação do livro de Jeremias, que eu estou com o dedinho aqui, sim, no capítulo 17, né, Jeremias sendo instruído por Deus, no capítulo 17, eu vou ler, ele dá umas lições, né, Deus dá umas lições espirituais, né. Jeremias, lá naquele momento, estava intercedendo pelo povo, né, e aí, no capítulo 17, diz assim, versículo 1: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Olha só, eu vejo Deus aqui sendo um matemático de geometria, né, escrevendo desta forma específico. Então ele está sendo muito específico. E aí o que ele diz aqui, né? Eu vou pular um pouco, né? Vou lá para o versículo 5, e ele diz assim: assim diz o Senhor. Eu gosto de profeta assim, porque o profeta antigo é o profeta que dava o recado e ia embora. O profeta atual, ele coloca bordado, ele borda, coloca florzinha, fala mais do que devia falar, florear muito, né? Fala mais do que florear. Não são todos, sim, mas aqueles que são, como é que vamos dizer assim, os Jazis da vida, né? Isso. Que andam como os profetas, né? Às vezes quer ser um profeta. Ele começa a florear muito, né? E já não dá mais lugar ao Espírito Santo, né? Aí já veio o quê? O homem, né? O homem. Aí já começa. E aí ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, se o Senhor não estiver no nosso coração para preencher qualquer situação, emoção, qualquer situação que venha, vamos dizer assim, entristecer a nossa alma, a palavra também nos Provérbios diz que o coração formoso, né, o coração alegre ele formoseia o rosto. Isso. Né? Então, aí você percebe aqui que
ele diz ali, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, né? Antes morará nos lugares secos e desertos, e na terra salgada inabitável. Então, a tamargueira era uma árvore que se adaptava a essa situação climática, né? E o solo. Mas diz assim, ao contrário do versículo 5, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, que ele será como a árvore plantada, que não é a tamargueira, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E a resposta está no versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Vou parar por aqui. Posso fazer uma observação? Os amados que estão nos acompanhando, aqui o coração, no caso aqui, não é o coração em si, o músculo que pulsa. Sim, não é aqui, ele fica tudo. Os queridos que estão nos acompanhando desde o início, né, da nossa conexão bíblica, nós falamos sobre a tricotomia do homem. Exatamente. Nós, vale lembrar que nós falamos sobre isso. Aqui nós estamos referindo ao coração sobre os sentimentos, os pensamentos do homem, as intenções do coração, né? Exatamente. Ou seja, né, a alma do homem, não é verdade? Exatamente. E aí o apóstolo Tiago, né? O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, né? Ele diz lá no capítulo 1, do versículo 13. Vamos lá? Vamos lá. Que ele dá uma outra orientação, que o pecado nasce pela própria cobiça do ser humano. Então, De Tiago, exatamente. Depois do livro de Hebreus, viu, amados? Amém. Quem tem dificuldade, a gente é bom dar essas referências. Né? Vamos lá. Tiago 1, né? Tiago 1. Versículo 13. Versículo 13, vamos lá. Ao 15. Ao 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado da carne, né? A concupiscência. Exatamente. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Mas aqui, né, é a morte espiritual, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa que está do outro lado, que não tem consciência, mas só de eu pecar eu vou morrer, né? Fisicamente, né? Mas não, o pecado primeiramente gera a morte espiritual, como aconteceu com Adão e Eva. Né? E aí, como a gente vai na origem do pecado, né? Deus, quando fez o projeto, né, do ser humano para o Adão, né? Primeiro ele proporcionou um ambiente, né? E Deus escolheu o homem de um modo muito especial, formando, né, como está no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. No livro de Gênesis. Aí você pode ler. Então esse modo especial é especial porque diante dos outros seres vivos, ele colocou o dedinho dele. Muito conhecido nesse texto. Né? Diferente dos anjos, diferente, né? Independente dos anjos ter graus e autoridade, né? Há uma hierarquia nos anjos, mas ele fez o homem de uma forma muito especial. Né? Qual é a forma especial? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, foi um ser dominante, né?
Então ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Todas as características, né, de Deus, né? Exatamente. Racionalidade, né? Com sentimentos, emoções, mas diferente também de como ele criou os anjos, né? A gente olha assim, porque nós vamos falar do pecado. O primeiro pecado ocorreu onde? Na terra ou no céu? Ocorreu no céu. No céu. Então, se a gente for lá no livro de Ezequiel, né? Eu já falei isso várias vezes sobre o rei de Tiro, o príncipe de Tiro. Há uma diferença, porque a gente sabe que aí há o mundo espiritual, que é figura do mundo natural, ou no mundo natural é figura do mundo espiritual. Ou seja, Ezequiel 14, né? 28, Isaías 14. 14 também fala, né? Isaías 14 também fala. Então, no primeiro momento, né, você vê que houve uma profecia para quem? No versículo 12 em diante, Sim. sobre o rei Tiro, né? No versículo 1, ele diz ao príncipe de Tiro, né? Então, ao ser humano, né? No versículo 1, fala para um ser humano: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Davi, como se eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus. E aí ele começa a declarar, né? Teu comércio aumentou seu poder, tal. Então ele vai declarando para este homem, né? No coração deste homem ele foi induzido para aquele que é a potestade do rei de Tiro. Eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, né? Esse príncipe de Tiro devia ser um homem soberbo, devia um homem, possivelmente. Mas a gente vai no versículo 12 em diante, que aí fala sobre Lúcifer, na verdade, né? E aí ele diz o quê? Primeiro versículo 11, né? Isso? Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Lúcifer, ele tinha uma formosura, né? Diante de onde o Senhor até fala, estavas no Éden, né? Isso. Uma formosura e uma capacidade, uma qualidade de tocar os instrumentos, né? Então ele era como se fosse um maestro, né? E aí ele diz lá no versículo 15... Tinha uma posição, né, digamos assim, né, os amados estão nos acompanhando, uma posição diferenciada de todos os anjos. Sim, no versículo 14 deixa bem claro, né? Bem claro isso. Tu eras querubim ungido para proteger. A função dele era proteger, a função de Adão era também cuidar, né? Cuidar, de proteger, de manter, né? Porque quando você protege, você está cuidando, você está mantendo. Tem um zelo, né? Um zelo, então. E te estabeleci, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E olha agora o 15, olha só o 15. Só uma observação, pastor, 14, aqui você vê que estava lá, assim, na presença de Deus. O que eu entendo aqui, no meio das pedras afogueadas andava. Sim. Na presença do próprio Deus. Né?
E aqui o 15 diz: perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Falta de iniquidade, né? Iniquidade é falta de equidade. E aqui nós podemos observar aqui, como o senhor falou há pouco, né? Que o pecado deu início aqui, no céu, né? No céu. E aqui ele fala bem claro sobre isso. Achou iniquidade em ti, ou seja, né? Na vida de Lúcifer. Exatamente. Vai até o 17. Ainda só me pergunto esse comentário. Não, é bom. Para poder os amados entenderem melhor, né? Sim, vamos lá. Vamos junto. Na multiplicação, versículo 16, o teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então você vê que ele foi destituído porque, se a gente olhar, né, uma figura humana como foi o príncipe de Tiro, né, veio isso no coração deste homem, numa cidade que era uma cidade portuária, havia grande comércio, né, e houve soberba também, né, que achou sabedoria neste homem e achou o que? Poder, né, porque ele comercializava, ele tinha ouro, tinha prata, e através do que da sabedoria, né, que ele tinha, ele foi prosperando, aumentou o seu poder, elevou-se o coração por causa do teu poder. Então, o que eu digo? Que o mundo espiritual é figura, o mundo físico é figura do mundo espiritual. Olha só, a influência da potestade de Lúcifer, né? Aí tem o que? Todo o que Deus faria com esse príncipe de Tiro. E o que aconteceu com o Lúcifer, né? Que na multiplicação das suas negociações, seu interesse de tomar o trono de Deus, achando-se também na posição de ser mais do que Deus, né? Deus tomou uma atitude. Né? Nós podemos até afirmar, né, pastor Ricardo? Desculpe interromper, até o sentimento de inveja surgiu o quê? No início no coração de Lúcifer. Sim. Que a inveja nada mais é do que isso. Você quer tomar o lugar do outro. E se achou incapaz, sendo que Deus já, como nós lemos, já havia dado todo o poder aí, né? Toda a capacidade de governar. Né? E ele tinha somente o quê? Só queria o quê? Proteger. Exatamente. Só que ele desejou o quê? Então ele tinha autoridade sobre todos os anjos, nas suas hierarquias, né? E aqui no momento o versículo 17 finalizou o que tinha no coração dele. É aquilo que eu acabei de falar, quando ele desejou. E aqui ele fala muito bem no 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então você vê, naquele momento ele se achou muito poderoso, até pode achar com muita capacitação e sabedoria, porque ele enganou um terço dos anjos. E outra situação, ele devia ser achado, né, um metrosexual angelical, porque ele falou: sou um cara mais bonito, mais gostoso aqui em cima. Sou o cara, eu sou, né, o querubim, eu sou o quero, né? E pelo fato dele, como eu falei, tinha um lugar de destaque, né? Só que ele começou que, em vez de dar essa glória para Deus que lhe era devido, que ele começou a passar essa glória para ele, a transferir, né, para ele. E aí, logicamente, o que? Via a vaidade, né? Então, Deus criou ele como um grande querubim, com formosura, com poder, com capacitação, com sabedoria esplêndida. E aí Lúcifer, como o primeiro ministro de Deus angelical, vamos dizer assim, né,
Ali eu acho que eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer mais. Não vem o caso, né? Naquele primeiro momento, né? A perfeição e o poder que ele tinha subiu o quê? O seu coração. E como é que funciona, Diácono Nelson? Os anjos não são criaturas de Deus? De seres perfeitos, né? Por que ele tomou uma atitude, né? Aí a gente olha para o caráter de Deus, que é. Qual é o caráter de Deus? É amor. É amor, né? Ele deu livre-arbítrio para o cara, para os anjos. E a gente pode, os queridos podem pensar que nem nós, né, pastor? Chegar a essa conclusão. Mas esse sentimento da vaidade, da soberba, é um sentimento humano. Como que pôde isso entrar no coração de um ser perfeito, né? Ele ficou deslumbrado. Ficou deslumbrado, exatamente. Ele falou, eu sou o queiro, o super queiro que eu sou aqui. E aí você pode ler em Isaías 14, né? O que reflete, resumidamente, para não delongar muito, né? Isaías 14. Aí ele veio essa situação na mão dele, que ele desejou. Ele desejou, é isso que quer. Então muitas vezes o pecado vem porque a pessoa deseja. Ou seja, a cobiça, né? A cobiça. Aí ele que entrou aí no 14. 14, mano. Posso ler depois? Pode. E tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu. Está vendo? Né? Acima das estrelas de Deus, né? O próprio Lúcifer falou, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, sabe? Da banda dos lados do aí norte. a pessoa pode dizer, mas ele já não estava lá em cima, né? A gente tem que entender que a terra é o estrado dos pés de Deus, né? Sim. Né? Então Deus está sentado no seu trono, né? Colocamos desta forma, e num lugar altíssimo. Ele estaria pela região, mas toda vez que ele tinha que se colocar diante de Deus, ele teria que subir. Os anjos teriam que subir. É um ato que devia ser feito. Então ele teria que sair da onde ele estava com o grupo e as suas funções angelicais, mas ele, para falar com Deus, ele tinha que subir. Só que aí ele quis subir de uma forma isolada, ímpar, sozinho, e falar, sai daqui, eu quero, eu quero, o super quero tomar o seu lugar. Eu por si só, eu domino tudo isso aqui. Então, vocês não precisam estar aqui, né? Falando para os outros anjos, né? Eu por si, eu sou autossuficiente. Sim. Não é verdade? Assim, como eu falei, quando a vaidade entra no coração do ser humano, é isso, né? Ele se julga autossuficiente, ou seja, não preciso de ninguém. E aí que o inimigo entra no coração. E aí, nesse momento, né, o cara com uma roupagem que qualquer estilista de roupa ia ficar babando, né, com seus, enfim, com tanta preciosidade que tinha esse querubim, as suas roupas. Nós lemos ali em Ezequiel 28, e a gente olha jaspe, né, todas as pedras preciosas, né? E aí ele encabeçou que é uma rebelião. Falei, opa, o negócio agora é eu e eu. E essa rebelião foi uma rebelião assim que jamais vista em qualquer história. Porque ele se levantou, diferente das outras rebeliões que foram terrenas, ele se rebeliou contra o Criador. Justamente. Se rebeliar ao culto do Criador é você não estar em obediência de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente fala a palavra de Deus, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus se chama Jesus, o verbo que se fez carne. Amém. Então, quando eu não ando de acordo com a palavra de Deus, estou andando em rebeldia com o Filho Jesus. Porque Ele é o verbo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele está desde o início da criação. Então a gente olha aqui que esta rebelião
foi para estabelecer o que? Um reino impúrio. Né? Então, misericórdia. Só que ele enganou E aqui, os seus súditos, vamos dizer assim. Sim. Né? Aqui, Apocalipse, pode falar. eu li o 13, né? Só para no contexto, né, de Isaías 14. Aí o 14 em si, né, que o senhor pediu para eu ler, subirei acima das mais altas nuvens, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, a uma coisa ele ainda, né, serei semelhante. Porque ele sabia que ele não tinha condições de ser maior do que Deus. Mas vale lembrar, né, os que estão nos acompanhando, essa conversa parece bem familiar. Quando ele se colocou no lugar ali da serpente, e falou para Adão e Eva: não, se comer do fruto, você não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Você, pelo contrário, vocês serão igual a Deus. Exatamente. E é a mesma forma que chamou eles para fazer aquilo que ele fez. você viu o que ele falou aqui, você viu? Seria semelhante ao Altíssimo. Exatamente. Viu? Fazendo essa analogia, né? Você viu como ele trouxe esse sentimento para estimular a queda de Adão e Eva. E aí você olha em Apocalipse 12, não sei como é que nós estamos de horário aí, Sou diretor, mas Apocalipse 12, Apocalipse 12, do versículo 4 em diante. vamos lá. Estamos no 21, só retorno. Desculpa, gente, é o cansaço. Apocalipse 12, versículo 4 em diante. Vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, Vai continuar. depois a gente fala. Vamos lá. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, o 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E o 9, né, para finalizar, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse texto revela o que é um conflito que começou no Éden, tá? Entre a Eva, né? Entre a semente de Eva, né? Entre a semente da mulher e Satanás, né? Então, esse reflexo de Lúcifer, né? Trouxe, né? Consequências, como o senhor colocou aí, que é o mesmo sentimento que ele colocou lá em Isaías 14, né? 14, que ele ia ser semelhante ao Altíssimo, foi desejado, né? Foi colocado para Adão e Eva, dizendo: vocês não vão morrer, vocês serão como deuses, né? Então, esse conflito entre o descendente da mulher e a serpente do Éden, né? Passa durante a história e atravessou séculos e séculos até vamos dizer, de Gênesis até o livro de Apocalipse, né? Que vai até o capítulo 20. E aí o próprio Deus sentenciou, né? Deu julgamento nessa questão, né? Referente à destruição da antiga serpente, que se chama Diabo ou Satanás, né? E através da mulher, né, essa mulher, profeticamente, lá em Gênesis, dizendo que é Jesus Cristo, né?
Jesus Cristo, que, como diz Paulo lá no livro de Gálatas 4, estou preocupado com o horário, se a gente vai andando, a gente vai passando. 4, que diz, versículo 2, mas está debaixo dos tutores, curadores, vamos lá. Depois, vamos lá, versículo 1, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, que nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O Paulo falando sobre a isenção da lei. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou os nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. E baseado nisso, né, nós vemos também o escritor do livro de Hebreus. Como é que está lá o horário? Estou fora do relógio. Hebreus 12 diz ali: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Vamos lá. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores arrependido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Trazendo a lembrança o quê? Que Jesus Cristo, nascido de mulher, ele mostra que ele veio remir e chamar filhos e filhas para ser descendência de Deus. Ou seja, resgatar, né? Resgatar. Então, nós sabemos que a tentativa de Satanás é acabar com a semente divina. Satanás, ele investe contra a criação de Deus. Então, a guerra começou ali no Éden, e a gente vai mostrar a batalha que toma forma após eles serem destituídos, né? Porque a gente vai ver que Adão e Eva depois foram lançados fora do Éden, né? Éden foi guardado por 2 querubins, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Capítulo 4 a gente começa a entender, né, o que viria após a queda, né? Aí depois vamos falar, né, sobre o capítulo 4, né, sobre o primeiro homicídio, né? Exatamente. Da Bíblia, né? E aí, baseado nisso, então, da mesma forma que Deus deu o livre-arbítrio para os querubins, e Lúcifer tomou uma atitude, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva tomarem atitude, né? Ao criar um homem, Deus mostrou o seu cuidado especial, né? Um jardim repleto de coisas maravilhosas, deliciosas, eu posso imaginar, para este casal habitar, né? Satanás, depois que ele foi destituído, né? Porque quando a gente vem para Jesus, Deus muda o nosso nome, né? Através do chamado, mas também Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás, né? Acusador. E esse ficou irado, ficou com ciúmes e começou a perturbar a criação de Deus até os dias de hoje, né? Então ele começa a fazer ataques, né? Então a gente começa a entender a batalha que há agora na Terra, né? Uma batalha onde, se você não tem um relacionamento com Deus,
através de Jesus, se você não tem uma aliança com Deus através de Jesus, porque mediante o grande amor de Deus em Cristo, nós recebemos uma aliança em Cristo, do mediador e remidor dos nossos pecados. Então, Adão e Eva continuaram, né? Tiveram um momento de relacionamento com Deus, né? Infelizmente, um breve momento, né? Porque Deus também criou eles assim, né? Adão não ficou esperando aparecer um óvulo para sair uma Eva, se tirou da costela dele, quer dizer, de dentro dele saiu Eva. Então, a mesma carne. Então a gente vê como Deus tinha um certo cuidado. Ele fez aí com um molde diferente, né? Um molde para ela ser chamada como companheira, ajudadora. Posso fazer uma observação? Fato curioso, né, amados? Né? Tanto que é provado que o homem veio do pó da terra, que foi provado cientificamente, né? Que no corpo humano parece que tem 9 elementos da terra. Né? Exatamente. Não sei se o senhor confirma isso, né? Exatamente. 9 elementos da terra. Sim. Tanto que um deles é o ferro, né? Você viu? Que contém, né, no corpo humano. Isso você confirma que a Bíblia diz, né? Os elementos da terra foi formado, né? O homem. mesmo. Viu como é interessante, né? A própria ciência ela tem que se dobrar, né? Então, aí, no capítulo 2 fala sobre isso, né? Fala. Gênesis, né? Isso. Então, eles tiveram um breve relacionamento, né? Deus pedia um relatório no final da tarde, eles conversavam com Deus. Que relacionamento lindo! Se eles não tivessem em obediência, né? Nós estaríamos todos nesse jardim maravilhoso. Você vê que coisa! Então, a queda do homem é um momento histórico, né? Que explica o que? A origem do pecado no mundo, né? E não teriam espinhos as rosas, nem algumas flores, não teria enfermidade dos animais, dos homens. Então, como Paulo disse, né? Como por um homem entrou o pecado, né? Você leu, né? Sim, né? Romanos 5. Exatamente. Assim também a morte passou para todos os homens, né? Então não tem ninguém para dizer assim, eu não pequei. A culpa foi de Adão. Vamos lá, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, né? Amém. Foram da glória de Deus. Exatamente. Segue. Então, tem um escritor chamado Edward Oakes, que ele dá assim, uma definição, né, sobre o pecado no mundo. Né? Ele diz assim: em função do pecado, nascemos num mundo onde a rebelião contra Deus tomou espaço e nos arrasta como uma correnteza para o fundo. E quando o cara entra, peca, então como é que ele fala? Um abismo chama outro abismo. Sim, que é a palavra. Um abismo chama outro abismo. Então a nossa isso. A nossa natureza é pecaminosa, né? Então a nossa natureza vai para o negativo e Deus é o positivo, né? Então nós herdamos, né, o DNA de Adão e Eva, certo? Para praticar o mal que não é a vontade de Deus. Me faz lembrar o apóstolo Paulo, né, que ele fala em Roma, né? O bem que eu quero, isso eu faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Né? Exatamente. Essa tendência do ser humano, né? Sempre a pecar. Né? Então, nós vamos parar em Gênesis 4. Acho que o horário já ruge. Ruge, né? E a diretor? 5 minutos. Então a gente só vai ler aí. Finalizar com Gênesis 4. Antes de tudo, vou ler ali que nós estamos falando analogia, né? Sim. Em Isaías 14, que nós falamos, quando Satanás falou, né? Você é semelhante ao Altíssimo, o sentimento que colocou, né? Eu falei, né? Sobre que colocou primeiro na mulher, né? Que diz em Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aí sim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. Exatamente. Agora E vamos Gênesis 4, não? 4, né? Versículo que o senhor quer? 7. 7, vamos lá. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem o pecado, jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Esta é a primeira vez que a palavra pecado é escrita. Quando Adão e Eva desobedeceram, não tem essa palavra pecado. Olha, que curioso, né? Entendeu? Tá? Eles comeram, fala da história e tal, mas não tem a palavra pecado. Que é pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus ou contra a lei de Deus. Então, pecado jaz à porta, né? Então, o primeiro assassino é o murder, diz o americano, né? O primeiro assassino e o primeiro homicida foi Caim, certo? E Caim, ele tinha a oportunidade de o quê? Voltar atrás, né? Entrou o quê? Ciúmes, inveja, entrou depois ira, raiva, e Jesus diz: irai-vos não pequeis. E aqui na observação na minha Bíblia, né? O Senhor na de Estudos ela diz o seguinte no 7, né? Ela fala assim, trata-se aqui da ação do pecado sobre Adão, né? E aí, uma livre tradução desta ação do pecado sobre Adão, uma livre tradução do versículo seria: o pecado está de tocaia. Olha só, está de tocaia junto à porta. Seu desejo é possuir-te, né? O desejo do pecado é possuir o ser humano, né? Mas tu deves o quê? Dominar. E aí, nós vamos parar por aqui, porque a segunda referência ao pecado é encontrada em Gênesis 18, 20. Foi quando Abraão começa. Abre 18, 20. E Gênesis, né? Então, a segunda referência foi encontrada, né? Quando Abraão começa a falar sobre a questão de Sodoma. Vamos lá. Gênesis, no mesmo livro, mas Gênesis 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. É a segunda referência. Segunda referência. E para terminar, só para ter, Apocalipse 18, versículo 5. Apocalipse 18, versículo 5. Lá, do primeiro livro para o último livro da Bíblia. Isso, onde ele faz cair a plenitude da ira de um Deus que está indignado, né, com o sistema político e econômico do mundo inteiro. Apocalipse 18, versículo 5. Diz o seguinte: porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha só. Então, finalizando aí, nós temos o quê? Se a gente for olhar o ponto de vista do homem versus como se fosse um game, um jogo, quanto o ponto de vista de Deus, então o homem pode se justificar dizendo assim: foi um acidente. Deus vai falar: é abominação. Aí o homem pode chamar: não, foi um deslize, né? E aí naquele momento Deus chama isso de praga. Acabou? E aí, numa terceira questão, o homem podia chamar assim: não, foi um defeito, um defeitinho, mas Deus é misericordioso, mas Deus vai chamar de enfermidade, doença. Aí uma outra pessoa pode falar assim: mas isso foi um acaso, acontece, né? Mas Deus coloca isso como uma escolha.
Não é acaso. Eles escolheram. E aí, Ou seja, livre-arbítrio, né? aí o homem pode dizer assim, não, tudo bem, mas é um erro. E aí Deus chama de aversão. Aí o outro homem pode falar assim, não, mas parecia formoso, um fruto bonito, chamou a atenção, era... Saltou os olhos. Saltou os olhos, ainda uma serpente falando ao meu ouvido. Então eu fiquei fascinado. Deus chama de desobediência e fatalidade. Então não tem justificativa para o homem chamar, né? O homem pode chamar o que for, né? Você pode até falar, não, tudo bem, então foi uma enfermidade, Deus chama, foi isso, é uma iniquidade. Você pode lembrar a pregação do nosso querido pastor Ricardo, né, que é o presidente da nossa igreja. Pastor Fábio. Oh, desculpe. Pastor Fábio, né? Aí ele falou na última pregação do domingo, né? Ele falou a respeito disso, né? Que o homem não adianta ele se desviar, sabe? Ele até usou o exemplo de uma pessoa que vai pegar a estrada para Santos, ela pode pegar vários caminhos, caminhos alternativos. Da serra. Mas agora, quando é referente à palavra de Deus, não adianta. Você vai sempre se confrontar com a palavra. Então, e aí é o caso do pecado, né? Então o homem vai falar, não, mas o Senhor não deu livre-arbítrio? É liberdade, escolha. Aí, mas Deus vai falar, isso é anarquia. Então não tenho palavras para dizer, não, mas outro pode falar assim, isso é uma questãozinha, uma mordidinha, uma ninharia. Deus chama de tragédia. Né? Ou seja, o homem sempre tem uma justificativa, para cobertar o pecado. Né? Aí o outro homem pode falar assim, mas Deus, você é misericordioso, foi uma falha, né? Poxa, você era misericordioso? Aí Deus chama assim, isso foi uma loucura, vocês foram avisados. Então não tem justificativa. Aí pode vir um outro, né? Aqueles do mimimi, mas foi uma fraqueza, Deus. Só entende, né? Só entende. Deus chama assim, teu coração destinado para errar. Fazer o quê, né? Então, nós paramos por aqui. Amém. Amém? Amém. Alguma observação? Não, só a conclusão que o senhor deu aí, através dessa observação, já falou tudo. Né? Então, eu digo assim, sem comentário. Não tem justificativa para Deus. No dia do trono branco não vai ter blá blá blá, o cara pode ser um orador, pode ser um maior, promotor, procurador, porque o advogado tem esse negócio eloquência, advogado criminal, advogado que sustenta, né, algum tipo de tese, alguma coisa, não tem justificativa. Foram dado todas as oportunidades. Mas se intelectual que seja o homem. É verdade. Então não adianta chorar, porque o leite foi derramado, e o leite derramado só tem que fazer o quê? É limpar. Como diz lá em Coríntios, né? A sabedoria desse mundo é loucura. Exatamente. Então, nós vamos ter aí algumas semanas sobre a martiologia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu marquei. Mas o tempo já ruge, acho que não vai dar. Então, vou deixar aqui. Deixar um pouquinho na coisa. Próximos episódios. Para aguçar a sua atenção que está nos acompanhando. Né? Sim. Porque não sai de moda, vamos dizer assim, né? Infelizmente o pecado não sai de moda, basta estar vivo para você errar o alvo, né? Então a gente tem que saber que hoje quem vive em nós é Jesus Cristo, não vivemos mais nós, mas vive Cristo em nós, e a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Deus pede o quê? Uma metanoia. Deus pede o quê? Mudança. Deus pede o quê? Transformação. Deus pede que a gente se arrependa, né? Amém? Assim como aconteceu no Evangelho de João, né? 3, né? O Nicodemo, né? Falou para ele. Naquele encontro com o Senhor Jesus falou para ele: é preciso nascer de novo.
Exatamente. É mal. O Deus Trino pede para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mude, né, através de Gênesis, Apocalipse, as nossas atitudes, né? Então é nascer, como o Senhor falou, de dentro para fora, nascer de novo. Amém? Vamos orar. Encerrar com oração. Eu queria colocar duas pessoas que estão passando aí por uma questão de problemas de enfermidade, câncer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pediram para orar. E outro, uma esposa de um pastor que está com espírito de loucura. Estou olhando aí para que o Senhor venha. Em nome de Jesus já dê a vitória. Em nome de Jesus. Só vou achar aqui, amados, enquanto eu acho aqui, vamos ver aqui. É uma causa urgente. Porque, infelizmente, como o pastor, né, colocou aqui, o esposo dela, né, as pessoas pensam, né, pastor Azevedo, penso que nós pastores ou oficiais, né, somos super-homens, somos homens normais, temos a nossa limitação. A esposa dele chama-se Helena Maria Alves Rodrigues. Então nós vamos orar pela Helena Maria Alves Rodrigues, que está internada no Hospital Cantareira, no Tucuruvi, de psiquiatria. Se é o que eu conheço, meu pai. Então ele me pediu que eu orasse, e tem mais um irmão aqui, que eu acho que é um pastor também, que pediu que eu orasse pela família também. Só que ele não colocou o nome dele, mas tudo bem. Deus conhece. Então, irmã Helena, tem mais uma pessoa também que me pediu aqui orar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mais um minutinho, meus amados. É uma questão de orar sem cessar, né? Queridos já estejam, né, em espírito de oração. Exatamente. Porque é principal antes, né? Sei que é a conexão bíblica, né? Sobre o estudo da palavra de Deus, mas como o pastor Ricardo falou, é algo urgente, né? Então nós temos depois dessa sessão, pois estamos orando, né? Os meninos pediram, né? Então nós vamos. Então a palavra de Deus diz, né? Orar sem cessar, né? E outra passagem também diz: orar uns pelos outros para que possamos ser sarados. Amém. Eu não estou me lembrando, mas eu acho que é uma criança, tá? Lembrei, peraí. Lembrei o nome da criança. Quer dizer, lembrei aonde está a criança. Tá? A criança se chama, um garotinho de 5 anos de idade, Benjamin Lopes. Câncer nos ossos. Diz aí, pô. Então vamos orar. Amém. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós não conhecemos essas pessoas. Nós não conhecemos a dona Helena, não conhecemos essa criança Benjamin, mas nós lembramos em Lucas 18 que o Senhor diz: liberai, soltai as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Os apóstolos estavam segurando as crianças para não incomodar Jesus. Mas Jesus faz referência que nós temos que ser como as crianças, com um coração, Senhor, puro, coração, Senhor, livre, um coração, Senhor, que agrada ao Senhor. Então, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, blindamos a nossa casa, cobrimos a nossa casa e declaramos, Pai, Senhor, tanto para a dona Helena como o seu Benjamin, Senhor, principalmente para os pais, se pecaram, Pai, perdoa, Senhor, porque diz, Senhor, no livro de Tessalônica, Pai, que, Senhor, que quando o enfermo estivesse doente, chamasse os presbíteros, e esta oração da fé seria curada.
E se eles tivessem cometido pecado, seria a razão da cura ser abreviada. Então, papai querido, visita essa criança, Benjamin Lopes, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos o espírito da morte, repreendemos o espírito da dor, o espírito, Senhor, desta doença do inferno. Repreendemos também o espírito, Senhor, que vem matar, roubar e destruir, tocando na mente da dona Helena. O espírito de loucura, o espírito do medo, o espírito, Senhor, que traz, Senhor, mudanças, Senhor, nos seus pensamentos, no seu corpo, papai querido. Então nós declaramos, Satanás, pega a sua bagagem, tanto onde foi lançada uma flecha por esta mulher de Deus, Senhor, casada com o pastor Azevedo, Pai, nós declaramos, Pai, finalizado o operar de Satanás. Sai agora por 7 caminhos. Da mesma forma, Pai, para esse garotinho de 5 anos, para esse menino de 5 anos, nós declaramos também, Satanás, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Então, Benjamin Lopes, é para manifestar a vida de Cristo na tua vida. Então receba a tua cura no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, 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 amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia do poder de Deus, porque você carrega aquele que leva o poder de Deus, o Espírito Santo. O milagre está dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. E se você não aceitou Jesus, venha para os braços do Senhor. Venha como está, não precisa se preparar. Venha, saia do pecado, saia de continuar errando algo, saia da mentira, da prostituição, saia deste caminho que é um caminho largo, mas venha para o caminho onde Jesus é o nosso Rei e Ele vai à nossa frente. Em nome de Jesus. Se você também saiu dos caminhos do Senhor, é o momento de voltar. A nova aliança está te esperando como um filho pródigo, de braços abertos. Deus de braços abertos esperando você, para te honrar, para dizer, eu não desisto de você. Em nome de Jesus, amém? Amém. Já começa. Antes de encerrar, eu quero pedir a você, amado irmão comigo que está acompanhando até agora, né? Você que ama a palavra de Deus com nós, né? Amém. Que seja ali dando o seu like, curtindo o nosso canal do YouTube, né? Que seja ali dando o seu like, como eu disse, e também se inscrevendo, né, no nosso canal que está ali, Casa da Cura. Sabe? Esteja ali se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações. Cada vez que esse vídeo ir ao ar, ele está te avisando ali, através do seu smartphone, do seu computador, e ali, através do canal do YouTube, você está vendo outros vídeos, né, referente aos nossos cultos, né, essa igreja, a qual o nome é Igreja Apostólica Casa da Cura. Você também nos acompanha em nossa página no Facebook, o qual é o mesmo nome, né, Casa da Cura, e vou estar passando a programação da nossa igreja. Antes de tudo, nosso endereço, logicamente, fica localizado aqui na rua Nossa Senhora das Mercês, número 825, bairro Vila das Mercês, Ipiranga, São Paulo. E aí que nós temos os cultos às terças-feiras, chamado culto de oração, ao qual nós nos reunimos aqui para estar com o pastor Ricardo e eu intercedendo para essas duas vidas. E nós damos continuidade aqui, através de pessoas que colocam os pedidos em um papel e nós intercedemos para essas vidas de joelhos, né? E assim, através das cadeiras da nossa igreja, nós nos colocamos como intercessores. Nós estamos orando para essas pessoas e você é nosso convidado a estar conosco. Você que gosta de orar, né, que tem esse costume, deveria ser algo habitual, né, na vida do crente. Né? Mas é um ministério. Né? As pessoas que, como você gosta, esteja aqui conosco. Você que está aqui nas proximidades, né, da nossa igreja, às 20h30, né, pastor? Às terças-feiras. Esteja conosco. E também a nossa programação às quintas-feiras, o culto de batalha espiritual. Quando nós estamos no propósito de estar aqui, assim, intercedendo pelas famílias e também o quê? Estamos nos revestindo espiritualmente. E aqui o nosso pastor Ricardo, às quintas-feiras, ministra a palavra também como essa quinta-feira.
quinta-feira, né? O senhor estará, né, ministrando por Cristocidência, né? O senhor estará ministrando a próxima quinta-feira. Você esteja conosco aqui também, recebendo uma palavra de poder, né? Estratégia para a sua vida, para que você esteja realmente se revestindo do poder, né, e das armaduras do Senhor. Amém? Então, isso é às quintas-feiras, às 20 horas. É a nossa conexão bíblica, que vai ao ar, né? Todas as sextas-feiras, normalmente estamos gravando, né? Mas vai ao ar às sextas-feiras, às 20 horas. O nosso canal do YouTube, como eu disse, e também o Facebook. E finalizando aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos o culto da família. Amém. Você também, nosso convidado, traga a sua família para estar conosco aqui, recebendo uma palavra de conforto, também de fortalecimento, para que ao domingo, que é o dia do Senhor, né, estejamos, a melhor coisa é estar na casa de Deus. Aleluia. Nós estamos congregando aqui juntos, adorando ao nosso Deus. Amém. Amém? E eu finalizo aqui junto com o pastor Ricardo, né, desejando a você uma ótima semana, né, que o Senhor Jesus venha te abençoar poderosamente. Amém. Amém? Obrigado por mais uma vez. Amém. Paz do Senhor, gente. Ótima semana. Boa semana. Semana de Deus. Amém. Semana em Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.